Bom, agora eu tenho uma pergunta aqui, que é uma pergunta bombástica aí para mim, né? O seguinte, o que torna uma loja irresistível? Se você... Sei que é uma pergunta aberta, complexa, mas ao mesmo tempo, se você puder definir algumas características. Eu sei que você fala um pouco disso, o que torna uma loja irresistível para o consumidor querer ir lá, consumir, comprar, voltar, permanecer, que é assim que o dono, né, o empreendedor, ele quer retorno, ele quer permanência, tu sabe bem disso. E aí, o que torna uma loja irresistível? O que torna uma loja irresistível é a capacidade de gerar experiências e memórias. Basta você pensar e lembrar quais foram as lojas irresistíveis, ou o que eu poderia eventualmente pedir em casa, ou comprar na internet, ou resolver de outra forma que mais rápida, eventualmente mais barata, mas que eu me permito, ou que eu sinto prazer em sair da minha casa para frequentar um lugar que me construa memórias inesquecíveis. E as memórias, elas se dão, né, inicialmente, pelos nossos 5 sentidos. Então, a loja ela tem que ter um bom layout, um bom visual, aromas, texturas, né, o tato, sabores, todos os sentidos compõem. E o que é o bom para cada uma, aí depende da semiótica, depende do objetivo, da proposta de valor, para que você entenda quais são os símbolos que aquele determinado público que você objetiva vai se identificar, que vai ressoar, que vai naquele público, em função do repertório, das personas, criar essas memórias. E a gente tem diversas ferramentas, né? Eu gosto muito, tá na moda agora, a questão do filme do Divertidamente, das principais emoções, né? A gente trabalha uma mandala com mais de 50 emoções. Então, em toda a jornada do meu cliente, desde a pré-presença no local, até a entrada, o engajamento, como se dá toda a experiência, a gente determina alguns pontos de interação e a gente escolhe quais são as emoções que eu quero ativar em cada ponto da jornada. Isso constrói memórias que eu gosto de pensar que sejam viscerais, assim. Essas emoções geram sentimentos, que geram ações e que conformam a realidade. Acho que esse é o principal atributo, assim. Uma outra questão que torna uma loja irresistível, né, além dos 5 sentidos, é a questão da fluidez. Então, como eu circulo no espaço, como o design de serviços foi pensado, como a conveniência pela automação ou tecnologia faz com que seja mais fluida a minha trajetória ali, também é bastante importante, que não hajam fricções para que as memórias que a gente propôs lá, de fato, se concretizem de forma positiva. E um outro ponto também é a identidade visual forte. Então, legal esse espaço, nossa, que sensação, nossa, que lugar fluido. Onde eu estou? Quem são eles, né? Então, que persona é essa e por que eu me identifico? Então, uma marca forte. E acho que o quarto ponto para uma loja irresistível é a adoção de tecnologia. Então, falamos muito sobre Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Então, a tecnologia implementada ali nessas camadas invisíveis, elas estão em conformidade, né, consoantes com o espírito do tempo, fazem sentido, é aquilo que eu almejo, é aquilo que eu já estou habituada, ou é uma novidade que vai me despertar uma curiosidade, um desejo, um novo aprendizado. Enfim, são pelo menos esses 4 pontos que tornam uma loja irresistível. Entendo. Você falou de memórias, né? E enquanto você falava sobre esses elementos todos, eu tentei puxar na minha cabeça, assim, nem precisei fazer muito esforço. Não me lembro bem se foi 2008, 2009, quando eu conheci uma loja da Apple, por exemplo, uma Apple Store. Foi a loja tem uns anos antes, mas eu conheci, acho que em 2008, no final de 2008, não me lembro muito bem. E aí, para mim, aquilo você falou da jornada. Eu pensei, cara, olha uma loja. O computador tá aqui. Eu fui comprar um MacBook. Tá aqui na minha mão, eu tô usando. Para mim foi uma surpresa aquilo, não ter vitrine, não ter aquela barreira entre o produto e o cliente. Eu ali
na ocasião, e depois, então, fui pagar, o cara já puxou a maquininha ali, não tinha aquela jornada de, eu tenho que me dirigir lá para um caixa, para um checkout. Eu nem estou dizendo se isso todo mundo vai aplicar ou não, mas eles, né, foram precursores aí, né, de criar memórias do produto e dessa jornada do consumidor dentro do no momento de compra, aí, na jornada de compra. Eu costumo, quando converso com os clientes aqui, eu penso, cara, pensa um pouco na jornada. Pode ser um restaurante corporativo que está servindo alimentação para o colaborador lá de uma indústria. Não importa, pensa na jornada do cara, por onde ele vai acessar, o que ele vai fazer primeiro, onde é que ele vai pegar os utensílios. Pensa nessa jornada e cria o mínimo ali de condições atrativas, cria umas condições legais ali, porque definitivamente, né, não basta mais ter um bom produto, né? Não basta eu ter comida boa. Não basta. Isso aí, o consumidor do nível que está hoje, o cara salva algumas exceções, que ele vai num botequinho raiz ali e que ele sabe que ele vai comer ali, o resto ele quer experiências memoráveis, como você trouxe, né? Perfeito. Legal, incrível. Bom, eu li também em algum canal digital da Romero Lab uma frase que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, né? Eu acho que complementa esse ponto que você trouxe. Vocês escreveram lá assim, design é mais que estética. Abro aspas aqui. Nossa paixão é criar identidades visuais, verbais e espaciais que falem diretamente ao coração das pessoas e impulsionem resultados extraordinários para sua marca. Bom, eu li isso aqui, né? E essa parte que falem identidades que falem diretamente ao coração das pessoas. Isso aqui já me atraiu ali para esse ponto. E você falou agora de memórias viscerais, né? Que tem esse mesmo conceito aqui. E olha só, identidade visual é uma coisa que é já mais comum, acho que todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas que tem comércios, negócios e tal, sabem bem o que é isso, uns aplicam mais, um menos e tal. Mas fala pra gente, explica aqui pra gente o que é exatamente identidade verbal e espacial. E comenta um pouco do significado dessa frase tão profunda aí, que eu acabei de ler aqui, que é uma autoria tua, da tua equipe, enfim, que é de autoria da Romero Lab aí. Perfeito. Bom, primeiro que a apreensão, a inferência, né, ela é homogênea, então não é raro a gente receber no escritório uma marca, um varejista, um empreendedor, que tem lá o nome e o logo, por exemplo, né, a logomarca, e fala, eu já tenho identidade da marca e tal. E legal, já temos ali um primeiro passo, mas a construção de significado, de identificação do público, para criar aqueles espaços irresistíveis, ela é uníssona. Então, o processo de inferência ele é homogêneo. E se dá ali em 2, 3 segundos quando você entra no espaço. Você não fica decupando o que é identidade visual, verbal, mas numa secundidade, né, na segunda camada de análise, essas diferentes identidades, elas precisam ser construídas, pensadas, estrategiadas, estar dentro de um plano de negócios e de marketing. A identidade verbal, então, você perguntou, ela é a forma como a marca se dialoga com o consumidor, em todos os pontos de interação, sejam em campanhas, seja em atendimento, seja no diálogo direto, através das redes sociais, então é como os diálogos se dão. Já a identidade espacial é como esses valores são traduzidos em formas, em cores, de forma espacial, né? É um processo, sem querer ser muito teórica, mas é um processo de tradução intersemiótica, né? Então, a gente abstrai quais são os valores da marca e depois aterrissa esses valores em diferentes linguagens, na linguagem olfativa, ou na linguagem sonora, ou na linguagem espacial, para definirmos, então, que cores, que acabamentos, que iluminação, que tipo de mobiliário, quais as formas, de forma consoante. E na Romero Lab a gente integra esses elementos para que cada ponto de contato entre a marca e o usuário, o experienciador ou o shopper, seja coerente e emocionalmente envolvente. E quando essa combinação verbal, espacial, visual estão em sintonia, a mensagem que chega ao consumidor ela é forte e autêntica. E aí sim a gente tem a
a ressonância, a emoção e a fidelização. Legal. Vê se eu entendi, então. Quer dizer, se você colocar ali uma cor X num projeto, um material X, não é porque ele é bonitinho só. Não. É porque tem a ver com o contexto, então, e tem a ver com os valores daquela marca. Perfeito. Nada num projeto de retail design bem feito por especialistas, nada é por acaso. Tudo tem um significado estrategicamente definido. E se não há essa camada, aí você tem fricções na percepção e na inferência, e você gera ruídos. Entendo. E, Tatiana, vamos pegar um caso hipotético aqui. Eu sou lá um varejista, eu tenho lá uma empresa, pode ser um mercado e tal, de bairro há muitos anos, passou de família. E tu sabe que isso no Brasil, o segmento de supermercado, por exemplo, ele é super capilarizado, né? Eu acho incrível. A beleza, para mim, tu vai no interior, tu vai em Campinas, por exemplo, tem várias redes, tem caras que tem 2, 3, 4 lojas enormes de sucesso, caras super fortes, capitalizados. E, sei lá, eu conheço um lá que o pai do cara começou lá há 40 anos atrás lá e tinha um mercadinho de secos e molhados e foi seguindo e ele foi comprando o prédio do lado, quebrou a parede, fez um puxadinho, fez não sei o quê. E o mercado, cara, é enorme, tem produtos de todas as linhas, mas é aquela coisa assim meio, vamos dizer assim, meio Frankenstein. E vamos dizer, fazer de conta que eu sou esse cara, então. E, cara, eu tenho ali recursos financeiros, eu tenho meu mercado, eu tenho algumas unidades, mas eu não sei nada disso que tu tá falando, eu não entendo. Você me ajudaria a extrair os valores da marca, a minha proposta de valor, você me ajudaria a extrair e construir isso, e eu não falo de inventar uma coisa, eu falo extrair mesmo, porque afinal de contas, se o cara tem uma história de 40 anos de um business, de um negócio, ele tem história, ele tem o jeito dele, ele tem os valores, só que talvez ele não saiba, né, como botar em prática. Você, então, com esse contexto multidisciplinar, com essa visão toda, você tem como ajudar o empreendedor, o empresário, a extrair os valores para aplicar com essas diversas camadas, então, e chegar num projeto personalizado de uma loja irresistível. Exato. Sempre com muito respeito. Todo negócio tem uma história, né? E a gente precisa fazer uma intervenção com bastante cuidado e com bastante respeito. Mas sempre mesclando, né? Aquela historicidade, aqueles valores que trouxeram a marca até então, né? De 40 anos para cá, porque tem muita coisa boa. Que trouxeram a marca até então, mas também fazendo um cruzamento com novos mercados, novos consumidores, novas tecnologias, novas aspirações. Indo para as ciências sociais, né, a gente chama de um processo de etnografia. Então, eu vou ao lugar, observo, e a gente tem ferramentas para inferir, né, o que as pessoas estão fazendo, por que eventualmente pega e não converte, ou a pessoa vai, adora ficar lá, passear, tal, mas não compra. Então, a gente mapeia as oportunidades e as dores daquele negócio, para que, então, possamos propor o conjunto de estratégias e o faseamento dessas estratégias, né, de implementação disso. Se a gente vai fechar e fazer uma reforma, ou se a gente vai fazer uma intervenção parcial ao longo dos anos, para montarmos um roadmap, né, um plano de ações ao longo do tempo que dê conta de tangibilizar todas essas oportunidades. Também tem uma outra questão que é quanto maior a concorrência num determinado território, melhor estrategiado o teu negócio precisa ser. Então, se a gente fala de um mercado, por exemplo, de uma cidade que tem ali, eventualmente, poucos habitantes e que ele já seja mais tradicional, então, eventualmente, ele talvez não sinta necessidade dessa transformação, até que venha um novo varejista de peso, com todas essas melhores práticas, e aquele varejista mais antigo perceba que aqueles seus consumidores, que eram até amigos, né, os fiéis, estão migrando para o novo. Porque é próprio do ser humano, a gente caminha em direção à evolução, a gente quer saber o novo, a gente quer saber o que está acontecendo, queremos fazer parte, né? Então, é natural. E eu acho necessário. Eu tenho uma frase, Marcelo, que eu gosto muito, que é assim:
Para tudo, mas falando de marcas, quem não se regenera, se degenera. Então, o sucesso, ele não é acaso. Boa. A gente fala também bastante sobre isso, que não tem platô, né? Não tem linha reta, né? Ou você está em movimento e está num movimento gastando uma energia suficiente para caminhar, para avançar e às vezes até em alguns momentos ficar parado. Agora, se você não tem energia, você está sempre descendo, né? Exato. Que é o que você comentou. Quem não se regenera, se degenera. Sabe que as grandes marcas, elas têm, seja marcas de redes próprias ou de uma única loja, ou eventualmente de redes franqueadas, de lojas franqueadas, elas têm dentro de seu plano de negócio uma margem para reforma a cada 2, 3, eventualmente 5 anos, dependendo do segmento, para que justamente essa evolução, para acompanhar a evolução do comportamento, seja viabilizada de forma fluida. Isso faz parte do plano de negócios da empresa, para que ela se mantenha relevante, perene, seja a prova de futuro. Sim, se for de relevância, né? Porque o consumidor, né? Normalmente ele tá... As pessoas, em geral, elas estão preocupadas consigo mesmas, né? Então, o cara, ele tá ali, eu tô comprando naquele mercado lá porque é conveniente para mim. Às vezes porque é o único que tem. Mas quando vê, abre uma concorrência, eu vou lá experimentar. E quando vê se eu gostei, mudo ali 10 anos de fidelidade que não existe, muda-se na hora, né? A Alkit é em Valinhos, né? Como eu te comentei antes, e Valinhos tem 120 mil habitantes e tinham 4 ou 5 supermercados tradicionais da cidade. O atendimento é legal, o produto é aquele, cada um com um perfil, e assim foi. Nos últimos 4 anos da pandemia para cá, abriram mais... Tinham 4 redes, umas 8 lojas mais ou menos, abriram mais 8 e 4 atacados. Então o negócio foi, e a população está praticamente a mesma, cresceu um pouquinho ali. O que aconteceu é o seguinte, começou a dividir todo mundo, né? E aí todo mundo, o senhorzinho do mercado lá, que ele era o dono da praça, que tinha 2, 3 lojas ali há 40 anos, foi forçado então trabalhou iluminação, já mudou o layout, já colocou ali um pouco de food service no supermercado que antes ele não tinha, porque dá trabalho transformar e produzir comida, ele queria vender mais o que estava no processo, e é uma coisa natural, né? E uns fazem isso por estratégia, como você trouxe, como você comentou, e outros fazem isso porque são forçados ali para tentar se adequar e tentar sobreviver, né? Exato. Mas o mercado é isso, né? Essa interação o tempo inteiro, e você trouxe essas diversas disciplinas, né? Tu falou um pouco de sociologia, tu falou um pouco de neurociência. Eu tô lendo um livro até que é Venda à Mente e não ao cliente.